Graça e paz, queridos. Boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui para gravar mais um devocional do livro Futuro, a Armadilha do Eu, ou seja, um livro um texto que se tornará livro, a Armadilha do Eu. Nós vamos gravar hoje o capítulo 2, que é a segunda parte de honra, Honra 2. Está comigo hoje o discipulador Joel Rocha, da Rocha, discipulador dos radicais livres da Igreja Videira. Estaremos compartilhando hoje esse texto para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está gravando hoje é o Danilo, a Biana, a irmã Sueli também está conosco hoje, e também a Ana Paula. Então vamos lá, deixar o Joel andar no texto. Boa noite, graça e paz. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre honra novamente, e começa citando uma citação bíblica no livro de Ruth, no capítulo 2, verso 8, diz assim: Falou então Boaz a Ruth: Ouça com atenção, minha filha, não vás respingar no outro campo, não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens investem ceifando, que estiverem ceifando, e vá atrás deles. E eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem, quando estiveres a procurar os cântaros, e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Ao continuar essa investigação sobre o que paralisa o mover de Deus, me deparo com mais um paradoxo: o poder se amplia na fraqueza, e jamais no esforço próprio. Nós nos deparamos com o texto do Armadilha do Eu, e a resposta que Deus tem nos dado sobre o que paralisa o mover de Deus. Quais são os obstáculos ao mover de Deus, E os obstáculos ao mover de Deus somos nós. E um dos obstáculos ao mover de Deus é a honra, não termos revelação sobre honra. E o poder se amplia na fraqueza, ou seja, às vezes o ser humano acredita que o poder, que a sua capacidade intelectual, a sua formação, ela é o fundamento do seu poder, da sua autoridade. E a Bíblia diz que o poder se amplia na fraqueza e não no esforço próprio. Então nós vamos trabalhar esse tema, esses argumentos, para nós trazermos mais à tona, digamos assim, baseado no livro de Ruth. E Ruth foi alguém altruísta, que sobreviveu a toda a crise existencial, se refugiando em Deus, porque toda a fraqueza de Ruth, ela teve a completude em Deus. Amém, João? Amém. Meditando na ministração do pastor Naor Pedrosa, sua fraqueza é uma fonte de poder, aprendemos que Noemi e Ruth, assenta-te ao pé daquele homem, Boaz, porque não lhe vai descansar? Porque ele não vai descansar até resolver o seu problema. Quando você se assenta ao pé do seu resgatador, ele não vai descansar até lhe dar a resposta. Graça vai fluir porque a fraqueza foi exposta. Jacó só foi mudado quando teve sua força vencida e sua fraqueza exposta. Quando sua coxa foi quebrada, tornou-se Israel, quando se tornou fraco. O poder se manifestou na fraqueza. Deus pergunta: você tem fraqueza? Ele está procurando alguém que hoje para manifestar poder. Eu creio que Sansão era fraco, pois a sua força era sobrenatural, e nisso estava a glória de Deus. Se ele fosse forte, ninguém saberia que era de Deus, aliás. A fraqueza de Ruth
foi uma fonte para manifestar o poder de Deus. Pastor Nauer Pedrosa, já citado brilhantemente, ensina que a graça sobre graça, a palavra aqui também é ante, graça ante graça. Ante não quer dizer apenas contra, tem o mesmo sentido de uma onda sobre outra onda, continuamente. Ou seja, a graça sobre graça é como uma onda contínua. O pastor Nauer, evidentemente, ensina que a graça sobre graça, a palavra aqui é um ante, graça ante graça, ou seja, como uma onda que volta sobre outra onda, né? Podemos deixar de receber essa graça quando tentamos fazer com que ela flua por nós mesmos. Sabemos que há uma hora de orar e uma hora de marchar, porque a graça já está ali, basta apenas prosseguir. Nós oramos, prosseguimos, avançamos, porque cremos que a graça já está disponível para nós. É uma questão de crer, né? Amém. O Senhor nos concede fluxo contínuo. Em todo o tempo, Ele está lhe dando a plenitude do Espírito. É algo que Ele já está fazendo. Viva com essa consciência de que há constante favor em sua vida. No lugar da sua fraqueza, o Senhor lhe dará graça. Veja a genealogia de Jesus. Há ali muitas pessoas desqualificadas, como é o caso de Ruth, uma moabita. E Deus nos dizendo que o nosso passado não nos define. Aliás, que o nosso passado não define o nosso futuro. E o mesmo com todas as nossas bagunças, a sua graça nos alcança. Quero demonstrar alguns exemplos bíblicos que mostram como a honra gera poder. Para tal, vamos começar com o apóstolo da graça, Paulo, usando como base a meditação do pastor Nauer Pedrosa, citada anteriormente. Então nós vamos continuar trabalhando no estudo do pastor Nauer sobre a fraqueza que gera poder, né? Paulo foi empoderado ao honrar ao Senhor. Como que Paulo faz isso? O Senhor diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se acrescenta ou se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Mas por que o Senhor diz isso para Paulo? Paulo faz uma citação que ele diz assim que não sei se no corpo ou fora do corpo eu estive no terceiro céu, né? E para que eu não viesse me gloriar disso ou me ensoberbecer, foi dado um espinho na minha carne, certo? O pastor Nauer vai falar que ele acha que são os perseguidores de Paulo, que eu acredito que seja uma enfermidade. E Paulo diz que ele orou 3 vezes para que esse espinho da carne fosse retirado dele. Entretanto, o Senhor chega para Paulo e diz o quê? Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se acrescenta em tuas fraquezas. E Paulo honra ao Senhor através do quê? Das suas fraquezas. Então, o poder de Deus, a honra manifesta o poder de Deus. Quando amamos aquilo que o Senhor ama, há uma manifestação poderosa de poder. Ontem nós falamos que a base da honra, na base da honra está o quê? Está o amor, né? Se você não amar alguém, obviamente você não vai honrar. Você precisa amar para honrar, senão você não admira. Então essa foi a meditação que nós praticamos ontem. Paulo, apesar de todas as suas fraquezas, depois de ter orado 3 vezes sem resposta, o Senhor profere a sentença: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo honra ao Senhor falando: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No diálogo de Paulo com o Cristo,
fica evidente que ao honrar o Senhor, não murmurar, não cair na armadilha do leão, o poder de Cristo foi manifesto em sua vida. Ele podia murmurar, podia reclamar, podia, mas ele não caiu nessa armadilha, porque isso não é uma armadilha que Deus fez para ele, isso é a própria armadilha que eu posso entrar nela, eu querendo às vezes, ou eu até mesmo não querendo às vezes, eu entro nela sem saber. E muitos episódios desse livro nós vamos ver que tem armadilhas que nós caímos sem saber que nós caímos nelas, né? Então o objetivo é tirar você das armadilhas para que você ativa o mover de Deus sobre a tua vida. Tá, João? Paulo tinha um problema, provavelmente eram os perseguidores legalistas, um espinho na sua carne. Ele pede ao Senhor que o problema seja removido, mas o Senhor afirma: minha graça te basta. Ainda hoje Ele nos basta. Queremos que os problemas sejam removidos. Deus nos dá graça sobre eles. Seja o que for que estiver passando, a graça é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse poder é dunamis, de Deus, seu poder miraculoso. Jesus usou essa palavra, dunamis, para falar que o que operava milagres. Em outras palavras, Ele está nos dizendo que onde há fraqueza, o poder e a graça, aliás, onde não há fraqueza, o poder e a graça não pode fluir. Veja que são as coisas. Entendeu? É um trocadilho. Em outras palavras, está nos dizendo que onde não há fraqueza, o poder da graça não pode fluir. A graça não é atraída pela sua força, mas sim pela sua fraqueza. Pare de tentar ser forte com a sua própria vontade. Deus sempre vai usar o seu pior para que a glória seja dele. Abra a sua fraqueza para Deus e Ele vai manifestar poder ali. Veja isso, João. Deus sempre vai usar o seu pior para que a glória seja dele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O poder do Senhor tem lugar para fluir e ser completo como água no campo, na sua fraqueza e não na sua força. Por isso Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando apareceu aos discípulos, Jesus mostrou suas marcas para dizer que ele também sofreu, para se identificar conosco. Os sinais dos cravos era para dizer que a fraqueza foi a porta da ressurreição. Pelos seus cravos, onde ele sofreu, veio nossa vitória. Esse princípio não muda. Quando você encontra pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que a sua, elas têm mais poder para ajudá-los. Qual é a sua fraqueza? Medo, timidez, insegurança. Já se gloriou nisso? Fraqueza é a falta de habilidade para aquela área. Paulo diz que tem prazer nisso. Ele viu algo que não vimos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Interessante, nós quando somos fracos ou quando temos medo de alguma coisa, nós procuramos esconder isso. Não é verdade? Sim. Mas tu vai esconder de quem? Você vai esconder de quem está te vendo? Mas e o Senhor? Certo? No momento que você esconde isso, você cai numa armadilha. No momento que você omite isso, o poder de Deus não manifesta na tua vida. A graça não se manifesta. Quando você diz, Deus, eu não consigo, Ele vai chegar a dizer, muito bem, agora é comigo. Interessante, algumas pessoas às vezes não querem passar por determinadas situações. Mas eu preciso passar por essa situação. Por quê? Porque aquela situação, a hora adiante, o que vai acontecer? Outra pessoa vai ser tratada naquilo ali. Então a experiência que eu gosto com o Senhor, de Deus me libertar daquele medo, me fazer passar aquela situação, aquela timidez, logo adiante eu vou poder dizer, não, eu já passei por isso. Outra pessoa vai chegar no teu discipulado, vai chegar na tua equipe, né? E essa pessoa vai ter o mesmo problema que você. Como você já foi tratado nisso, você vai estar esperando, não, você vai conseguir passar por isso, né? Então é dessa forma que as coisas acontecem.
quando nós deixamos o poder de Cristo se manifestar nas nossas vidas. Vai, João. Quando Paulo afirma sobre mim repouse o poder de Cristo, no verso 9, nesse contexto, repouse é episkeno, significa tabernáculo. Melhor é tabernáculo, melhor é dizer tabernáculo. Mais prático. Ou seja, fazer casa do poder de Cristo, apropriando-se de alguém. Nem todos têm o poder de Cristo como tabernáculo sobre si mesmos. Posso continuar? É quando o poder não apenas vem, mas ele vem e faz uma tenda sobre mim. Não importa o que me aconteça ou o que vem contra mim, eu estou escondido dentro do tabernáculo, e aquilo não pode mais me atingir. Achamos que crescer em fé é ficar tão forte que não se esmurece mais, mas crescimento é quando você está mais consciente do suprimento dele em sua vida. É o caso, por exemplo, do Boaz e da Ruth, né? A Ruth foi em fraqueza. Por que ela foi em fraqueza? Ela saiu esperando o direcionamento de Deus para onde ela deveria ir. A Bíblia diz que ela saiu, ela nem percebeu que ela ia chegar em Boaz. Ela chegou na lavoura, lá no pedaço de terra que era de Boaz. Mas ela foi levada por Deus para isso. Ela saiu e disse: olha, eu vou buscar comida para nós. Entende? E ela se depara com quem? Se depara com Boaz. Então, na fraqueza da Ruth, Deus leva ela para o caminho correto, leva ela para onde ela deveria realmente estar, né? O Espírito diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo movendo o banco. Eu acho muito forte ver a condução de Deus sobre a vida da Ruth em toda a fraqueza e a fragilidade dela. Ela não estava na sua terra, né? Ela é uma moabita que se tornou uma gentia nas terras de quem? Ela estava nas terras da Noemi. É a mesma coisa que ela está fora da sua pátria, e fora da sua pátria ela decide buscar sustento para alguém que estava dentro da sua pátria. É um contraposto, né? Entendeu? Então é isso que nós estamos observando aqui. Crescer na fé não significa não ter fraquezas, é saber que elas existem, mas estão supridas em Cristo. Você está vendo o seu suprimento? Crescemos na consciência de que somos justos a olhar cada vez mais para Cristo. Veja que a Ruth, ela foi direcionada pelo Senhor. A carne está preste para lembrar-nos que precisamos de Jesus. A carne está presente para lembrar-nos que precisamos de Jesus. Você está anulando a graça quando tenta mostrar a sua força, quando Deus está pedindo a sua fraqueza. Deus está pedindo para cuidar de você e você está dizendo para Deus: não precisa cuidar de mim, né? Ele quer manifestar a sua graça. Ele quer manifestar o quê? Favor sobre a tua vida. Mas você não quer abrir espaço para que o favor dele seja expresso e manifesto. Vai lá, João. Livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 21, diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se para quê? Segue-se que Cristo morreu em vão. É uma conclusão de Paulo que diz que se há justiça na lei, todo favor, aliás, o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Né? Quando você não depende da justiça de Cristo, mas da sua, você anula a graça. Sempre achar que você é bom e pode, a graça é anulada. Sempre que você achar que você pode, o que ele está fazendo? Anulando o favor. Anulando o favor. Não receberá favor. Eu vejo que Ruth, né, pastor, quando ela saiu, ela disse para Noemi, ela falou assim: eu vou em busca de alimento. O que para muitos poderia ser uma vergonha, ela realmente demonstrou que aquilo era fraqueza, e ela ainda concluiu que eu encontrarei um fazendeiro de bom coração, né, algo assim semelhante.
Então ela cria aquilo, o ato de humildade dela, de realmente demonstrar que era uma fraqueza naquele momento, levou ela para a direção do caminho do favor. Exato, ou seja, houve a humildade, por isso que no texto você vai falar de humildade e submissão, né? Então ela humilhou-se ao ponto de atrair o favor de Deus sobre ela. Entende? É profundo isso. E à medida que ela se humilhou, tem uma parte de uns capítulos para frente que eu vou escorrer sobre isso, que humilhação sobre humilhação. Ela não se humilhou uma vez só. A pessoa pensa, mas eu vou ter que me humilhar de novo para isso. Nunca ouviu falar disso? Mas não fui eu que fiz, foi o fulano. Será que eu tenho que fazer isso? É eu que tenho que estar, né? A Ruth não. Quando a Ruth viu o favor de Boaz, ela se jogou e disse: o que eu fiz para obter esse teu favor? Esse é favor que tu tem tido comigo. Ela se humilhou, ela se prostra aos pés de Boaz. É verdade. Entendeu? Ela se humilha 2 vezes aos pés de Boaz. E as 2 vezes, quando ela se humilha, há o favor de Deus. O favor de Deus transborda. Ela humilhou, transbordou. Ela rehumilhou, transbordou mais ainda. Veio mais ainda o favor de Deus para a vida dela. Quando não preciso da ajuda de Deus, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão e não recebo poder. Anular é frustrar a graça. Não frustramos quando pecamos, ainda que seja errado, mas frustramos quando achamos que somos certos, temos a graça. Mas frustramos quando achamos que porque somos certos, temos favor. Temos a graça. Exatamente. Pois merecemos então, não vamos fluir do favor de Cristo. Com isso, barramos, paralisamos o mover de Deus. Então, sempre que você achar que você merece, eu barro o mover de Deus. Barro o mover de Deus. O que Deus faz na sua vida, Ele faz para que ninguém duvide que foi Ele quem fez. Se tem parte sua, Joel, não tem glória de Deus. As parábolas de Jesus eram todas de graça. O menor, o perdido, o fraco. O mundo diz que quanto mais forte você é, mais poder você tem. O mundo diz isso. Deus diz que quanto mais fraco, mais forte você é. O humilde receberá graça, mas o soberbo será abatido, conforme Tiago. A água corre para os lugares mais baixos, o lugar na humildade. Percebe isso? É aquilo que está falando com você. Aprende? Então, quando nós começamos esse trabalho, Deus nos deu essa palavra, o Senhor disse para nós que nós deveríamos nos humilhar e reumilhar. Percebe que essa primeira parte, ela fala, toda ela é voltada para a humildade que gera honra, que gera o mover de Deus, o favor de Deus. Paulo viu o lucro na fraqueza e no sofrimento. Pedro foi o que negou a Cristo 3 vezes, o que mais errou com ele. Mas por fim, foi-lhe dada a liderança, o lugar de pastor, posição mais elevada que os demais que não falharam na mesma área do pecado. Ele ouviu o Senhor dizer: apacenta minhas ovelhas. Em Pentecostes, interessante esse trocadilho, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois de Pentecostes, quando ele tem revelação, e houve uma transformação de sua vida, ele ganha 3.000 vidas. Ele prega e 3.000 vidas aceitam Jesus. Favor, né? A mesma boca que pecou foi usada para salvar. Eu não preciso lhe dar 7 passos para ser fraco, mas se você reconhece que é fraco, você está na mira da graça. Prepare-se para ser mudado de posição. Não frustre a graça de Deus. Quando você orar e sua oração não for perfeita, sua fé não for perfeita, apenas faça na confiança para que a graça encontre a sua fraqueza e manifeste seu poder.
O seu lugar e a sua condição de fraqueza, eu acho tremendo isso aqui. Ruth era assim: o seu lugar e a sua condição de fraqueza é a oportunidade de Deus derramar favor. Ela está num lugar que não é dela, ela está numa posição inferior, ela está numa posição de dependência. Então é a atmosfera predileta de Deus para manifestar o quê? Favor, poder de Deus, né? Agradeça a Deus por causa da limitação. Ela é um ponto de oportunidade para a glória de Deus. Vai lá, Joel. A mulher do fluxo de sangue honrou e recebeu virtude. Então nós vamos continuar agora falando sobre situações que nós honramos, né? Que vamos para o caminho da humildade. Falando de virtude, imediatamente vem à minha mente uma personagem bíblica que muitos se recordam: a mulher do fluxo de sangue, que honrou Jesus com a sua fé ao dizer: se eu puder mesmo tocar ou apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Vamos acompanhar como é de fato narrado esse texto. Em Marcos 5, 25 ao 34 diz assim: estava por ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém em vez de melhorar, ia ficando de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia. E a mulher sentiu seu corpo que havia sido liberto do seu sofrimento. E ao mesmo momento, ao sentir do seu interior foi liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Aos que os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta ainda quem te tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo que lhe tinha sido sucedido, aproximando-se, prostrou aos pés e declarou toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Esse texto ele narra uma situação que nem sempre nós percebemos. Por exemplo, essa mulher estava extremamente fragilizada. A situação conjuntural era terrível. Por exemplo, ela não poderia estar ali porque ela tinha hemorragia, né? Então ela não poderia estar ali. Ela sabia também que os médicos judeus já tinham passado por todos os médicos, rabinos, enfim, o texto vai falar daqui a pouco sobre isso. Então ela sabia de todas as circunstâncias que envolvia ela. Hoje de manhã eu estava meditando nisso e falando com a Natiele, eu disse para ela, falei para a Natiele assim: Jesus não sabia quem é que tinha tocado ele? Claro. Ele sabia. Ele sabia. Podia dizer: Mirai, já foi você que me tocou, de mim saiu virtude. Certo? Mas o que ele queria demonstrar naquele momento? Ele queria demonstrar a graça, né? Ele queria demonstrar a graça, que entre as proibições, a hipocrisia, o fariseísmo, né? Alguém se projetou até ele, necessitado da graça, necessitado dele, e que correu todos os riscos, até mesmo de ser apedrejado, em prol de quê? Porque ele tinha uma fé. Ela diz lá no começo: se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Isso é fé. E isso é fé ao momento que a minha fé, a fé que ele colocou em mim, eu posso honrá-lo como essa fé. Quando ela honra o Senhor, ela recebe poder, ela recebe Cristo. Na verdade, o Senhor diz assim: eu quero que a minha vida se manifeste. A tua fé, olha o que ele diz: vai em paz e esteja liberta do teu. Às vezes, minha filha, o que ele diz? A tua fé te salvou.
Bíblia não diz assim, sei que a tua fé te curou. Tu recebeu poder, certo? Tu recebeu poder, tu recebeu a grande salvação. Depois que ele vai dizer, vai em paz e esteja do quê? Liberta do teu sofrimento. As pessoas acham que a cura que Jesus libera na salvação, sim, salvação, a grande salvação até tem, mas ele vai falar posterior o que ele vai dizer? Seja liberta do teu sofrimento. Que precioso, né? Que precioso texto. Vai lá. O pastor Aloysio Silva, em seu livro Evangelho da Graça, falando sobre justiça própria como fonte paralisadora do mover de Deus, ensina que quando lemos que a mulher gastou todo o seu dinheiro com médico, precisamos entender que os médicos judeus daquele tempo não eram como nos dias de hoje. Eles eram religiosos e usavam a lei e as tradições rabínicas para preservar os pacientes de todo tipo de ritual. Aliás, eles usavam para prescrever aos pacientes todo tipo de ritual e superstição. Vai, gente. A primeira coisa que a mulher diz é que ela ouviu a respeito do Senhor Jesus. O que ela ouviu sobre Jesus? Creio que foi algo do tipo: você se lembra daquele leproso? Jesus o purificou. Ele era pecador, mas mesmo assim foi curado. Todos nós hoje precisamos ouvir a respeito da graça do Senhor Jesus para sermos curados da mesma maneira que ela foi. Essa mulher foi a única que recebeu o milagre do Senhor sem que ele tivesse percebido a princípio. Ela teve uma atitude ativa de receber a cura. Ela recebeu sem que Jesus tivesse a iniciativa. Ela iniciou a própria cura. É ousadia. É ousadia. E diante de toda a fraqueza, né? O poder de Deus está disponível e presente entre nós, mas nós temos iniciado a nossa cura? Uma pergunta. A mulher do fluxo de sangue foi buscar a sua cura ativamente. Ela tocou no Senhor cheia de fé. Apesar de a multidão apertar, somente o toque dela liberou poder. Em Marcos 5,31, Jesus olha para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? De mim saiu poder, virtude. Honra gera poder. Em quem recebe da parte de Deus, a mulher do fluxo de sangue recebeu o poder de Jesus. Poder que, ao entrar em sua vida, curou uma hemorragia de 12 anos. Ela já havia recorrido a médico, gastou tudo que tinha, mas quando encontrou com a graça que desceu do céu, alcançou o favor merecido. Né? Foi ela que provocou o milagre. Foi ela que disse: não, eu preciso disso. Assim como ele atendeu a pecadores, ele pode o quê? Ele pode atender a mim também. Isso nos dá também muito vazamento para tomar iniciativas espirituais, né? E não procrastinar. A mulher do fluxo de sangue honrou Jesus com sua fé ativa, dizendo que se eu apenas tocar na sua orla das suas vestes, mesmo que a sua fé não fosse perfeita, porque ela veio, tocou o Senhor por trás, e assim o Senhor lhe disse: vá em paz. A tradução melhor seria: vai para dentro da paz, né? Ou seja, se apropria da paz. Seja empoderada, receba o poder de Cristo em sua vida. Compreende? Está falando de você? Então, ela recebeu o poder de Deus. Ela recebeu a graça de Deus. Quando a graça de Deus entrou, posterior ela é curada. O dínamos, a virtude, né? Então ela honra o Senhor, e ao honrar o Senhor, a honra vai disso. Quando nós honramos alguém, a virtude vem. O poder, a graça é manifesta nas nossas vidas, porque isso é um princípio celestial. Entende? Algo que está fora do nosso contexto, fora da nossa realidade hoje, mas que nós devemos praticá-la. Né? Receber virtude do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está disponível a cada um de nós, porque Jesus decidiu fazer de nós a sua habitação, e tudo quanto precisamos já está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Você recebe poder para curar, libertar, governar, testemunhar milagres, maravilhas e sinais, quando reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí está a base, todo o poder emana dele.
Às vezes nós cantamos um louvor que tudo para Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, né? Então nele subsiste todas as coisas. Ele que injeta um poder dentro de nós, o dínamos, né? Ele que injeta dentro de nós a virtude. Essa virtude é uma virtude transformadora e nós aceitamos ela. A Ruth aceitou isso. Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus. Ela não quis mais, ela não quis mais os seus deuses. Ela decidiu ir para o Deus de quem? O Deus de Noemi, né? Não tenho mais a ver com a minha vida passada. Daqui para frente a minha vida é completamente diferente. Vamos lá. Ruth, a moabita na realeza. Vamos ver que Ruth foi inserida na nobreza. Este foi o exemplo gerado por Cristo em meu coração, olhando para a vida de Ruth, pois ela posicionou em relação à sua sogra, Noemi, ao declarar, no capítulo 1, versículo 1, 16 e 17 de Ruth. Versículo, muito precioso. Não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, eu irei, por onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrer, morrerei eu, e haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. É interessante que esse versículo aqui ele é usado para casamentos, né? Muito usado para casamentos. E algumas pessoas vão para o casamento e dizem assim: se der certo, Deus, se não der certo, a gente separa, né? As usam esse texto bíblico. E esse texto bíblico só diz assim: até que a morte nos separe. Não tem um texto, o texto é radical. A Ruth diz assim: eu sou uma contigo e acabou. Acabou o meu passado, a minha vida anterior, ela acabou aqui. Eu estou começando uma outra história contigo, e essa história aí vai até que a morte nos separe. Isso aponta para um relacionamento. Aponta para o relacionamento com Deus, né? Porque, veja bem, a Ruth ela aponta sempre para a igreja. Entendeu? Sim. A Ruth sempre vai apontar para a igreja de Cristo. Ela simboliza, a simbologia perfeita da igreja de Cristo, né? Que não era e tornou-se. Não era para ser, era para ser os judeus, e nós fomos enxertados. E quem deveria ser abençoado em primeiro lugar deveria ser a Noemi, e entretanto quem foi abençoado foi a Ruth, porque a Noemi limitou o poder de Deus, certo? Mas a Ruth avançou. Ela disse: não, a graça está comigo, eu sou uma contigo e acabou. Porque Paulo diz assim, que uma vez que o Espírito Santo entra em nós nos tornamos um com o Senhor. Nós somos um só. A mesma argamassa, nós somos amalgamados. Ao fazer essa afirmação, Ruth assona o princípio da honra, cuja base se solidifica no amor. Ruth sacrifica o eu ao cumprir a vontade do Senhor, amando o que Ele ama. Como recompensa desse posicionamento, ela assona o mover de Deus sobre sua vida, assona os olhos da graça que desceu do céu sobre a sua vida, desfruta do privilégio de viver uma vida debaixo do favor de Deus. A honra libera uma conduta virtuosa, permitindo gozar de um bom conceito junto à sociedade. Observe o que Boaz diz a Ruth após observá-la. Interessante isso, Joel. Tu percebe que a pessoa de honra, Deus a projeta para a sociedade. Deus coloca em lugares de evidência, lugares mais altos, porque as pessoas pensam que ao honrar alguém, em primeiro lugar, ao honrar alguém, eu estou honrando alguém, mas isso é um princípio bíblico que precisa ser espalhado, né? Então Deus coloca em evidência isso para que outras pessoas também pratiquem e usufruam dessa chave espiritual. Hoje eu falava com o Augusto disse: parece um jargão, né? Mas não é. Honra não é jargão, honra é um princípio, né? Ser puxa-saco, sim,
Mas é que quem entende que puxa saco e honra é a mesma coisa, são duas coisas completamente diferentes. Então, no livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver então a reação de Boaz. Falou Boaz então a Ruth: ouça com atenção, minha filha, não vos vá respingar no outro campo, não te afastas daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Um Boaz é uma tipologia de Jesus, né? Ele já trata a Ruth como o quê? Filha. Através dele nós nos tornamos filhos. Exatamente. Entendeu? Cuidados, né? Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás dele. E eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiver sede, vai procurar os cântaros e bebe água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Então, no texto nós vemos uma espécie de cuidado, o mesmo cuidado que o Senhor tem com a sua igreja, conosco. Mas por que Boaz teve esse cuidado com ela? Você vai ver que Boaz pergunta: quem é aquela lá? Aquela lá, vem aí, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro. Depois ele tem a notícia de quem é ela. E vai saber que ela é, né, uma parente dele. Uma parente de Noemi, enfim. E sabia também que ele honrava a Noemi. Então, conforme ela honrava a Noemi, aquilo se tornou notório, se tornou público. E aí vem a recompensa, as recompensas da honra começam a acontecer. Mas a Ruth não fez isso. Ontem nós falávamos, a Ruth não fez isso para algum tipo de recompensa, certo? Ela fez por altruísmo, pelo compromisso. Já estava no coração dela. Ela decidiu amar incondicionalmente a vida da Noemi. A Noemi tentou 3 vezes dizer para ela: volta, até que ela chegou e disse: Noemi, chega, não quero mais, não insista, não vou voltar atrás, sabe? Eu já decidi te honrar, pronto. Aí ela percebeu, Noemi percebeu: não vai ter jeito, eu vou ter que levar ela junto comigo, né? Veja, Boaz se dirigindo a Ruth como minha filha, integrada à família. Mesmo sendo moabita, isso me remete a um dos aspectos da graça no qual nós, gentios, fomos enxertados em Cristo. Veja, que eu estava falando antes, o Boaz, ele já trata ela como o quê? Como filha. Ela já está na família agora. Já pertence à família. Ou seja, ela foi enxertada na família. Cristo era judeu? Cristo era judeu. Boaz, o que ele era? Também. Precioso, né? Um representante, realmente. É. A mulher virtuosa é uma pessoa aprovada por Deus. A Bíblia nos dá vários exemplos de mulheres virtuosas, como Ruth, Esther, Ana, Maria, Dorcas, mulheres que tornaram bênção na vida de outras pessoas. Uma mulher virtuosa exala algumas características. Elas amam a Deus e amam os outros, é trabalhadora, sábia, tem esperança. Deus abençoa sempre a mulher virtuosa. O que tu acha disso? Mulher virtuosa exala algumas características, né? Isso me lembra sobre a igreja, né? Que exala bom perfume de bom perfume. Bom perfume, é demais. O procedimento de Ruth é de uma abnegação escancarada. Se não, vejamos, logo após a decisão de Ruth amar, amparar, guardar a sua sogra Noemi, ela decide ir buscar a manutenção física, financeira para Noemi. Lembrem-se que ela afirma: o teu Deus é o meu Deus. Ela definiu que o Deus de Israel seria o seu Senhor. E esse Deus, um dia, abriu o Mar Vermelho, sustentou com maná uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, tirou água da rocha, cobriu a multidão de pessoas no deserto com uma nuvem e aqueceu com fogo durante 40 anos. Os povos, a muitos quilômetros, percebiam que Deus estava guardando, alimentando, sustentando com braço forte. Quando Ruth saiu naquela manhã, sua confiança de dependência estava nesse Deus. Todas as vezes que a nossa dependência está no Senhor, Ele mesmo se encarrega de colocar o abençoador em nosso caminho.
Ruth tomou uma posição de humildade, dizendo a Noemi: permita que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. A iniciativa foi de quem? Da própria Ruth. Da própria Ruth. Não foi de Noemi. Não. Por exemplo, assim, ela, além de todo o cuidado, zelo, enfim, com elas, não, mas vai faltar alimento, vai faltar o mantimento agora eu vou para o mantimento. Tudo está bem, está colocado? Ok, então agora eu vou para o campo. Agora eu vou me expor, essa é a grande verdade, porque ela terminou se expondo, porque naquela época, quando uma mulher solteira ia para o campo para coletar as sobras, no caso, né? Às vezes nós pensamos, qual é o problema que tinha da Ruth sair, participar de uma colheita de cana, por exemplo. Isso foi muito antes de Cristo, meu querido. Que direito que a mulher tinha naquela época? Nenhum. Não é uma atitude bem vista, né? Não. Inclusive, ela poderia ser... poderiam tirar proveito, os homens podiam se aproveitar dela e tudo. Certo? Porque ela, na verdade, era uma moabita em Israel, era uma moabita em Belém, era uma gentia. Então ela se expôs à dependência completa de quem? De Cristo. É uma atitude totalmente altruísta, né? Que ela foi em busca de alimento para Noemi e para ela. Ela pede para que Noemi, né, permita que ela vá. Ela então concordou, na verdade ela não pede, ela avisa, né? E Noemi concorda: vai, minha filha. Observe aqui 2 requisitos para permanecer dentro do mover de Deus. Veja bem, Ruth tomou uma posição de humildade, dizendo a Noemi: permita que eu vá ao campo respingar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Aí o que a Noemi diz? Concordo. Existe uma atitude muito clara de submissão e humildade. Compreende? Sim. Entendeu? Ela pergunta, ela está peticionando a ele: eu consigo fazer isso. Essa atitude, né? E aí então o texto aqui fala: observe 2 requisitos para permanecer dentro do mover de Deus. O primeiro deles, humildade. E o segundo, submissão à sua linha de autoridade. Nos próximos capítulos, nós vamos ver um pouco mais sobre o segundo requisito, que é sobre submissão. Mas neste capítulo, o objetivo é extrair o suprimento espiritual em relação ao primeiro requisito, humildade. Ao passar da manhã, enquanto Ruth colhia sobras das espigas, o proprietário, Boaz, um tipo de Cristo, chegou e perguntou aos trabalhadores: a quem pertence aquela jovem? Entenda que humildade sempre atrai o favor de Deus. Após Boaz ter as informações de Ruth, ele se reporta a ela dizendo, né? Olha o que ele vai dizer. Entenda, humildade sempre atrai o favor de Deus. Após Boaz ter as informações de Ruth, ele se reporta a ela dizendo, olha o que ele vai dizer: ouça com atenção, minha filha, não vá respingar noutro campo, não te afastas daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sedes, vá procurar os cântaros, bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Percebe que ele diz assim: eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Ele não disse às moças, ele disse a quem? Aos rapazes. Que não te molestem. Realmente uma proteção, um cerco de proteção, né? Oh, maravilhosa graça, né? Aleluia por isso. Quando o requisito da humildade é acionado, o extraordinário, o suprimento, o sobrenatural, a fartura, a superabundância
volta a extravasar. A humildade de Ruth atraiu o favor de Deus, acionou novamente o mover de Deus. Como resposta às atitudes de honra, amor, submissão, humildade, do posicionamento de Ruth, que era moabita, não era israelita, ela foi recebida como filha. Bebeu da mesma água dos trabalhadores e com uma ressalva: ninguém poderia incomodar enquanto ela recolhia as espigas. Salmo 65:11 diz: das tuas pisaduras destilam fartura. O Senhor destilou sua fartura para Ruth, pois ela acionou o requisito da humildade, pisoteando a armadilha do eu. Honrar é uma decisão do coração. Quem decide firmemente honrar, recebe poder, experimenta a virtude dos céus e atrai favor do Senhor. Então decida hoje andar em humildade e honra. Mude sua postura, alinhe seus pensamentos com os padrões do alto. Amém. Esse é o nosso segundo capítulo de honra. Então, a honra de Noemi levou ela a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, ou seja, da linhagem do Rei. Amém. Que você possa ter uma revelação poderosa sobre honra. Você vai estar sendo colocado nos lugares mais elevados. Amém. Amém. Obrigado, Joel. Obrigado, Danilo. E obrigado, Sueli, por estar conosco aqui hoje à noite. Deus abençoe a todos.